Ok, então vamos lá. Marcos 10, de 28 a 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Bom, eu quero tomar essa abordagem de Pedro, que interpela o Senhor dizendo: deixamos tudo para te seguir, e a resposta que o Senhor Jesus traz. Alguns domingos atrás, eu compartilhei com vocês uma mensagem aqui intitulada Por Causa de Cristo. Jesus está falando de gente que por causa do Evangelho, se dispõe a abrir mão de muita coisa. E toda essa conversa de Pedro com Jesus acontece dentro de um contexto. Se você puder manter aberto aí o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, se você tiver com a Bíblia à mão, eu quero te lembrar que tem um contexto por trás disso. Jesus tem um encontro com um jovem, nós não sabemos seu nome, ele é apenas apresentado na Bíblia como um jovem rico. E o Senhor Jesus, diante desse rapaz que chega questionando: o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus responde, guarda os mandamentos, menciona alguns deles, os principais. O moço retruca: eu tenho observado isso tudo desde a minha mocidade. Então, nos versos 21 e 22, a Bíblia diz assim: Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O verso 22, falando do jovem, da sua reação, diz: ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Em outras palavras, esse rapaz que anseia a vida eterna, que já está praticando os mandamentos, que está ansiando algo mais, há um outro texto do Evangelho, onde a resposta de Jesus é: se queres ser perfeito, se você quer além, então eu te proponho isso. Vende o que você tem, dê isso aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Nesse momento, o rapaz desanimado, por conta de ser dono de muitas propriedades, simplesmente não encara o que Jesus está propondo, vira as costas e desiste. É a partir de então que Jesus começa a ter uma conversa com os discípulos, onde no verso 23 ele diz: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. É depois de falar a respeito disso, no verso 24 e 25 ele diz: como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Obviamente o Senhor Jesus não estava dizendo que no reino de Deus existe acepção de pessoas, que o pobre é mais importante que o rico e o rico está sendo descartado. Não, ele está falando da dificuldade dessa pessoa entrar por conta de uma dificuldade de desprendimento. O coração dessas pessoas estão tão apegados a determinadas coisas materiais que eles têm dificuldade de abrir mão delas por conta daquilo que tem muito mais valor, que são valores de ordem espiritual. É no contexto dessa conversa que o apóstolo Pedro diz: nós deixamos tudo e te seguimos. Em outras palavras, Pedro está dizendo: nós não estamos no time do rapaz aí, que diante do desafio que o Senhor lançou, ele simplesmente negou tudo. E aí, o próprio Pedro está reconhecendo, não só que Jesus está falando sobre a necessidade de se abrir mão de determinadas coisas, mas ele bate o pé dizendo: nós temos feito isso. E é diante da declaração de Pedro que Jesus agora anuncia que não tem ninguém que tenha aberto mão do que quer que seja por causa do Evangelho, por causa dele, que não vai ter uma recompensa. E Jesus apresenta a recompensa em dois níveis distintos de desdobramento. Ele fala de coisas já no presente, mas ele também fala, e no mundo por vir, a vida eterna. E esses dois níveis de recompensa, os desdobramentos da vida atual, presente, terrena, e da vida futura, eterna, são claramente apresentados, embora juntos, embora complementares, eles são recompensas distintas. Aliás, no Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 36, Jesus, depois de falar de levantar os olhos, de ver os campos brancos para a colheita, ele está falando de
evangelismo, obviamente, ele diz, quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta fruto para a vida eterna. Então ele fala de uma recompensa que é desde já, atual, momentânea, presente, mas também fala, né, de ajuntar um fruto para a eternidade. Eu quero tomar justamente essa declaração de que o Evangelho começa com perdas, que envolvem renúncia, abrir mão de muita coisa, mas que depois também traz os seus ganhos, as suas recompensas, sejam presentes ou futuras. E eu quero, né, compartilhar algo importante com vocês, e se é um tema que eu possa dar a essa mensagem hoje, esse tema seria perdas e ganhos. Nós precisamos entender e compreender, e eu quero trabalhar e construir exatamente isso. Em primeiro lugar, nós vamos falar dessas perdas, né, antes dos ganhos, e depois vamos falar dos ganhos nos dois níveis. As recompensas presentes e as recompensas futuras. Por quê? Porque o Evangelho precisa ser apresentado de forma integral, não parcial, não incompleta. Muitas vezes nós vemos uma mensagem, né, do Evangelho onde parece que tudo que o homem tem, se abraçar o Evangelho, é mero e simplesmente ganho, o tempo todo. Você vem para Jesus, sua vida vai melhorar em todas as áreas, você não vai ter problema nenhum, né? Às vezes, quando eu vejo o Evangelho sendo comunicado dessa forma, eu fico imaginando que criatura seria tão estúpida, né, tão ignorante espiritualmente, cega a ponto de não querer um Evangelho desse. Mas a verdade é que a rejeição a um Evangelho que é tão bom e extraordinário acontece desde o início, porque o Evangelho nunca veio comunicar somente ganhos. O Evangelho, na verdade, começa com perda. O Evangelho começa com desistência. A primeira mensagem é: arrependei-vos e depois crede no Evangelho. Que é o arrependimento, é você sentir a dor que o pecado produziu, o afastamento, né, todas as consequências, você se permitir ter nojo do pecado que te distanciou de Deus, a ponto de dizer, eu tenho que abrir mão disso. Nós falamos de um Evangelho que perdoa pecados numa linguagem, né, estou falando, obviamente, generalizando, contemporânea, onde parece que simplesmente, não importa o que você fez de errado, nem se você vai continuar fazendo, porque Deus é um perdoador contínuo e está tudo certo. Em outras palavras, as pessoas estão reprogramando o Evangelho de uma forma diferente, como quem diz, você não precisa abrir mão de nada, vai continuar tudo igual, você fica tão à vontade, curta qualquer coisa dessa terra, dessa vida e desse mundo, a diferença é que agora você tem o bônus da vida eterna. E isso não condiz com o Evangelho que foi anunciado desde o início. Se por um lado o Evangelho traz ganhos, é inegável que os seus ganhos são incomparavelmente melhores e maiores do que as perdas, por outro lado, não dá para negar que ele começa com esse aspecto de perda. Então, quero falar um pouquinho a respeito disso. Quando Pedro diz para o Senhor Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos, aqui não é só força de expressão, né? Ele não está simplesmente exagerando. Lucas, capítulo 5, versículo 11, na verdade, vou ler do 9 a 11. Depois daquele momento da pesca milagrosa, Pedro cede o barco para que o Senhor Jesus fale à multidão. O Senhor Jesus nunca usa nada do que é seu em favor do reino de Deus, sem que isso gere acréscimos a você depois. Ele vira para Pedro, que tinha pescado a noite inteira sem sucesso, né, e manda ele lançar as redes. O texto nos mostra que eles tiveram uma pesca milagrosa, extraordinária, e os versos 9 a 11 de Lucas 5 diz, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Se você pensar, era o melhor momento do negócio de Pedro e dos seus amigos e sócios, né, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. O Senhor havia abençoado eles de uma forma singular, né? A Bíblia mostra que foi necessário mais de um barco para recolher os peixes, que os barcos quase iam a pique. Era o momento onde talvez eles pudessem ter se empolgado com o negócio, dizendo a bênção de Deus está conosco, o favor do Senhor está conosco, nós vamos bombar, nós vamos prosperar. Mas é naquele momento que Pedro percebe quando o Senhor diz, eu quero fazer de você um pescador de homem, que ele na verdade está dizendo, eu tenho um negócio muito melhor para te oferecer. E a Bíblia diz que, deixando tudo, o seguiram. Eles simplesmente viram as costas, abandonam aquilo, abandonam aquela pesca, abandonam o negócio. E diz,
a partir de agora, o que realmente faz sentido para a nossa vida é estar conectado com o Senhor, é estar próximo do Senhor, é seguir ao Senhor. Então, quando Pedro está dizendo, Senhor, nós deixamos tudo, ele não está falando isso por falar, ele não está exagerando, mas ele está sustentando, nós entendemos esse nível de renúncia que o Senhor está falando. Nós praticamos esse nível de renúncia. Né? Não significa apenas abandonar o pecado, aquilo que nós temos a obrigação de fazer. No caso de Pedro, talvez o Senhor não foi específico sobre deixar tudo, mas ele entra num nível de entendimento, onde o valor que Cristo passa a ocupar é tão maior, que simplesmente ele diz, qualquer outra coisa que antes era importante, deixou de ser importante para mim. Na verdade, essa é a declaração que nós vemos o apóstolo Paulo fazer. Lá em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, ele diz, o que para mim era lucro, outra tradução diz ganho, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo tudo que antes era importante, tudo que tinha valor, perdeu completamente a importância. Porque essa mudança da escala de valores, ele diz porque agora Cristo entrou. Ele fala por causa da sublimidade do conhecimento. Outra tradução diz por causa da excelência, outra diz a supremacia. Na verdade, essa palavra usada fala de algo que se sobressai a tudo e a todos. Eu, particularmente, penso, dentro de todo o contexto, que a melhor tradução não era nem dizer a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu acredito que a melhor frase seria aqui, por causa do conhecimento do sublime Cristo Jesus. Porque o que excede todas as coisas não é o conhecimento de Cristo, é a pessoa de Cristo. O conhecimento daquele que excede todas as coisas leva a essa mudança de valores. Então Paulo diz, o que era lucro, o que tinha valor, o que tinha importância, desvalorizou completamente, porque apareceu algo muito mais importante na minha vida. E diante desse algo muito mais importante, o que antes eu considerava importante, agora vale nada. Isso para mim é refúgio, é lixo. Nós precisamos entender que um genuíno encontro com Cristo nos leva a uma percepção de valor, da importância que Ele tem. É por isso que o Evangelho começa com cada um de nós não apenas crendo que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, mas confessando Ele como Senhor. A palavra Senhor, ela é muito forte no contexto bíblico e fraca na nossa cultura. Porque eles usavam esse termo só para se referir a um escravo quando se dirigia ao seu amo, ao seu dono. Esse era o termo Senhor. A Bíblia está falando que eu e você precisamos colocar Jesus numa posição onde Ele se torna o dono de nossas vidas, onde a gente vive para cumprir a sua vontade. É quando entramos nesse lugar que qualquer outra coisa deixa de ter importância, valor, e a gente se dispõe não a tratar isso como perda. Ele diz, se fosse abrir mão disso, sem ter aquele que vale mais, seria só uma perda. Agora, diante do ganho que é ter Jesus, nada disso que nós abrimos mão tem de fato valor ou tem importância. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos de fato voltar a essa coerência do ensino bíblico do que é ser um discípulo de Cristo. Não podemos mera e simplesmente deduzir que nós vamos viver um evangelho onde a gente não abra mão de nada. Esses dias eu vi uma pessoa falando, não, essas pessoas estão preocupadas em falar sobre uma vida diferenciada, um comportamento diferente, compromisso, santidade. É gente legalista que não entendeu a graça. E essa pessoa citava o texto de João capítulo 8, quando o Senhor Jesus diz àquela mulher pega em flagrante adultério, eu também não te condeno. E eu olhei para aquela pessoa e falei, o problema é que você acha que a graça se limita só à primeira frase, eu não te condeno. Existe uma segunda frase, ou uma segunda fala dentro da mesma mensagem. Jesus diz, vá e não peques mais. Bom, esse é assunto para outra mensagem, daqui uns dias eu vou falar sobre essa conversa de Jesus com essa mulher. Mas a graça, a mesma graça que perdoou você de um passado de condenação, ela te chama a abrir mão de tudo aquilo que te prendeu, que te escravizou antes, para que você seja totalmente, completamente dele. Quem está entendendo, diga amém. Então, o mestre foi muito enfático sobre a necessidade de renúncia. Em Lucas 14, 26 e 27, ele disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo.
Ele diz, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele não diz que vai ser discípulo de segunda categoria. Ele não diz que tem o discípulo bom, top, dedicado, super crente, espiritual, e o outro meia boca. Ele diz, ou é ou não é. E se não abrir mão de tudo, não pode ser meu discípulo. Então não existe um evangelho onde a gente simplesmente anuncia o ganho, sem comunicar primeiro a perda. É depois da perda ser efetivada que os ganhos então se manifestarão. Aliás, eu li os versículos 26 e 27 de Lucas 14, do 28 ao 32. Jesus conta duas parábolas, e as duas basicamente falam sobre o princípio de planejamento e de orçamento, de que ninguém se lança a nenhum empreendimento sem primeiro calcular quanto custa, para ver se dá conta de ir até o fim. E quando Jesus usa essa ilustração, ele está dizendo, bota na ponta do lápis, calcula bem o quanto custa ser meu discípulo, para ver se você dá conta do recado. Porque se você achar que não dá, vaza, desiste, nem tente. Porque Jesus está dizendo, se você tem plano de ser um discípulo que não viva, renúncia, desista de ser discípulo, porque você não pode. E no final ele arremata no verso 33, dizendo assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Portanto, não há um evangelho de ganhos, sem que haja primeiro o evangelho que comunica as perdas, a renúncia, aquilo que eu e você precisamos abrir mão. Quem está entendendo, diga amém. Mas vamos passar para os ganhos, para você não sair daqui deprimido. Porque se por um lado o evangelho não é só ganho, por outro lado também não é só perda. Eu de vez em quando ouço alguns pregar de uma forma e de uma maneira que parece que o evangelho também não tem ganho nenhum, parece que é só perda. Agora, existe perda, mas existe também ganho. Vamos dividir o ganho então em dois aspectos. Eu quero falar primeiro dos ganhos do tempo presente. Quais são os ganhos, essa recompensa prometida por Jesus para o tempo presente? O Senhor Jesus fez uma declaração aqui no Evangelho de Marcos, no versículo 29 e 30. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, filhos, campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Então, antes de falar do por vir, vamos falar do tempo presente aqui. Em primeiro lugar, eu quero destacar que Jesus anuncia um ganho. Ele fala de recebemos até 100 vezes mais aquilo que abrimos mão, mas ele ainda usa a expressão com perseguições. Então, a primeira coisa que eu acredito que nós precisamos entender é que Jesus não está falando de ganho. Por exemplo, quando ele diz que se você abrisse mão de uma família ia receber 100 vezes mais, ele não está falando mere e simplesmente que agora você vai habitar numa casa com 100 pais, com 100 mães. O que ele está falando é que você abriria mão de uma família menor para ser parte de uma família muito maior. Se por um lado, talvez, o posicionamento pelo Evangelho, e se você entender o contexto das conversões no judaísmo, você vai perceber que não era compatível simplesmente uma coisa com a outra. Normalmente um familiar que não havia se convertido a Cristo, não aceitava e não tolerava a conversão do outro. Isso significava enfrentar conflitos terríveis, Isso significava muitas vezes, por conta do posicionamento da conversão, a pessoa abrir mão de todo o relacionamento familiar, de todo o conforto e segurança que tinha. Então o que Cristo está dizendo é, você vai ser parte de uma família ainda maior. Quando ele está dizendo que se abrisse mão de uma casa, ia ter 100 vezes mais, ele não está falando que a pessoa renunciou à posse de um imóvel e agora se tornaria um baita empreendedor do ramo imobiliário, ganhando 100 vezes mais propriedades. O que Jesus está dizendo, se você perdeu a casa onde morava, porque não será mais acolhido lá, ele está dizendo que você não vai ficar desamparado. Essa grande família da fé vai te proporcionar muitas casas para te acolher. Quem está entendendo, diga amém. Ele está dizendo, você vai ser honrado. Não significa que o conforto que você tinha não seja necessariamente comprometido. E no meio disso tudo, perseguição. Dentro da própria casa, onde você vai sair, quando transita de uma casa para outra, onde vão te acolher com perseguições. Então, crentes que não entendem e nem se preparam para um evangelho, onde nós vamos enfrentar dificuldades por um posicionamento de fé, eles não vão sobreviver.
Como a moçada gosta de dizer hoje em dia, tem muito crente Nutella em vez de raiz. Crente raiz é que ele sabe que tem que aguentar o tranco, e o compromisso com Cristo tem que sobreviver a tudo. Né? Crente Nutella é aquele, não gostei do jeito que está acontecendo, age tipo a mulher de Jó, amaldiçoa Deus, vira as costas para ele, larga ele, desiste dele. Olha o que Jesus diz na parábola do semeador, em Mateus 13, verso 20 e 21, explicando aquele que foi semeado em solo rochoso, aquele tipo de semente. E diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Que Jesus literalmente está falando do crente raiz, né? E tem o que não tem a raiz. Ele diz: o que tem raiz, profundidade, ele não cede diante da pressão, diante da adversidade. Eu fico impressionado ou como muita gente, diante do menor sinal de adversidade, né, de circunstâncias contrárias, ele simplesmente se abate e desiste da fé. Porque talvez a cabeça dele foi programada a entender que se ele não está vivendo ganho, ele não está vivendo o Evangelho não está funcionando. Por quê? Nunca anunciaram para ele que mesmo num contexto de ganhos e recompensas de Deus, nós vamos viver um Evangelho que muitas vezes envolve perdas, renúncias. E sem esse entendimento, acredito que ninguém vai sobreviver. Se olhamos para o Evangelho que era pregado desde o início, tratava-se de um Evangelho onde vai dar tudo certo, entre aspas? Não. Vamos ver algumas coisas que Jesus falou? Em Mateus 10, 34 a 36, de 34 a 36, ele diz: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Alguém diz nesse último caso, Jesus nem precisava ajudar. Poderia acontecer sozinho. Mas ele diz assim: os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Outro dia alguém me falou: pastor, isso não é contraditório? Jesus diz que é o príncipe da paz, ele diz: a minha paz vos dou, agora ele está dizendo: eu não vim trazer paz. Ele não está se contradizendo, não. Jesus está falando de paz distintas. Quando a Bíblia chama de príncipe da paz e quando ele diz: minha paz vos dou, ele está falando de uma paz interior. Quando ele diz: eu não vim trazer paz, mas espada, ele está falando de paz circunstancial. Em outras palavras, ele está dizendo: não espere que por ser meu discípulo vai ficar tudo tranquilo à sua volta. Agora, apesar do pau estar quebrando lá de fora, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em outras palavras, ele está dizendo: você pode viver a paz interior num contexto de falta de paz exterior, circunstancial. Não há nenhuma garantia de que a gente, porque abraçou o Evangelho, não teria nenhum tipo de problema familiar. Vamos mexer no outro assunto que o crente não gosta: perdas financeiras. A gente criou um mito e uma fantasia: sou dizimista, não vou ter nenhum tipo de problema. Já vi isso virar até piada. Um dia um pastor amigo nosso está conversando com outro pastor amigo e falou: rapaz, estava pensando em baixar lá na sua casa esses dias almoçar. E ele falou: esse mês não, porque nós já demos dízimo, o devorador não entra. Tipo, né, você e aqueles seus filhos adolescentes são uma draga de comida, não vão entrar lá. Mas, quer queira, quer não, tirando a parte da brincadeira, a gente tem aquele negócio, né, de que eu dizimei, o devorador não toca. Deus está dizendo a um povo que já estava na mão do devorador, por não contribuir, não honrar o Senhor, que se honrasse, Deus ia repreender e mudar aquela circunstância. Ele não está dizendo que se eu e você somos fiéis, nós nunca vamos ter problema. Aliás, olha o que Jesus disse, Mateus 6, de 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Ele está falando com os discípulos. Ele está dizendo: aqui vai ter problema com a ferrugem, vai ter problema com a traça, vai ter problema com o ladrão. E naquela época era só isso. Hoje a gente tem instabilidade financeira, né? Tem perda no câmbio, tem perda de investimento na bolsa, né? A gente tem... os ladrões aqui não tem mais só roubo à mão armada, tem todo tipo de golpe, né? Nós precisamos entender que Jesus em nenhum momento está dizendo: ó, como vocês são meus discípulos, agora vocês são intocáveis. Ele está dizendo: o ladrão pode roubar você como rouba o ímpio, com a diferença que no seu caso talvez ele te lembre que não vale a pena priorizar só o que é terreno. Vale a pena você lembrar daquilo que eu estou falando, que o melhor lugar para se entesourar é nos céus. Embora a gente não vá ao extremo de dizer que o crente não possa ser abençoado,
e eu creio que podemos, não estou aqui negando, né, bênçãos e intervenções de Deus, mas nós não podemos programar nossa cabeça para uma expectativa fantasiosa a respeito de um evangelho onde nada disso acontece. Agora, a verdade é que no meio de perseguições, de dificuldades, né, eu e você precisamos de fato entender que o Senhor prometeu estar conosco. Prometeu não nos deixar desamparados. E há duas coisas que nós podemos falar, além daquilo que Deus vai fazer de forma indireta, através das pessoas, dessa grande família da fé que nós temos. Nós podemos destacar pelo menos duas coisas, que mesmo nesse contexto de perseguição e de adversidade, nós temos à nossa disposição, né? A primeira delas, eu quero destacar o consolo, ou a consolação divina. E segundo aos Coríntios, no capítulo 1, eu quero ler dos versículos 3 até o 5. A Bíblia diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Paulo está dizendo que vai transbordar consolo, mas que também transborda sofrimento. Mas ele diz que esse Deus de misericórdias, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação, nos consola em toda a nossa tribulação. Não em uma ou outra, não em algumas, não na maioria, em toda a nossa tribulação. Não importa o que eu e você passemos, se são dificuldades, se são adversidades, se são perseguições, se é essa necessidade de renúncia, no meio desse contexto do ambiente, sempre haverá um consolo à nossa disposição. Você pode dizer amém? Você pode dar uma glória a Deus? E podemos e precisamos lembrar, né, como parte dessa ação do Espírito Santo que consola, existe sempre uma ação capacitadora de Deus, que é a manifestação da sua graça. E segundo a carta de Paulo aos Coríntios também, dessa vez no versículo 12, nos versículos 9 e 10, Paulo afirma, depois de ter orado e pedido para Deus mudar uma circunstância que Deus se recusou a mudar, ele diz que o Senhor fala assim: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, agora Paulo começa a dizer depois da palavra de Deus, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Ele está falando de todo esse contexto de perdas, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele está dizendo, no contexto da minha fraqueza, quando eu descubro as minhas limitações, eu vou descobrir também a força que Deus, por meio da sua graça, disponibiliza, a ponto de eu poder, de boca cheia, me referir a essa capacitação de Deus para enfrentar qualquer tipo de circunstância, dizendo, a graça me basta, a graça de Deus me é suficiente. E quando nós entendemos isso, né, o nosso coração vai se alimentando não só do valor e da importância de Cristo, a ponto da gente poder dizer, por causa dele, eu continuo firme, eu sigo adiante, mas eu acredito que isso se torna, né, um combustível para que a gente suporte e enfrente qualquer coisa. Bom, além de falar desses ganhos presentes, né, que obviamente não excluem intervenções de Deus, mas também não excluem as dificuldades, né, mas nos dá certeza de socorro, mesmo no contexto delas. Eu quero destacar como, talvez aqui o ponto alto do que eu quero compartilhar, os ganhos do tempo futuro. Nós precisamos voltar ao entendimento de que o nosso maior ganho, quando falamos da pessoa de Jesus, não é mero e simplesmente o relacionamento que podemos ter com Ele agora, por mais íntimo que seja. É a eternidade com Ele, né, que nos é garantida por meio da salvação que o próprio Senhor Jesus ofereceu e disponibilizou. Paulo já percebia sinais de um evangelho que tentava levar as pessoas a criar raízes na terra, a valorizar demais aquilo que era terreno. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, tanto no verso 17 como no 19, ele faz menções muito claras e específicas, que se é só para essa vida que nós esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais infelizes. Outra tradição diz, os mais dignos de lástima. Em outras palavras, se nós esperamos uma recompensa só para o tempo presente, só para essa vida, nós precisamos ser
adjetivados, qualificados, colocados nessa categoria de os mais infelizes. Porque a grande e verdadeira felicidade não é mera e simplesmente o que Deus faz aqui e agora. É aquilo que nos aguarda. O apóstolo Paulo declarava, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O tempo todo os cristãos eram tratados como peregrinos, gente que estava em movimento, rumo a uma outra pátria. O Senhor Jesus diz, eu vou, mas não vou deixá-los órfãos. Ele diz, mas se eu for, eu vou preparar lugar. E eu voltarei, vou buscá-los para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Esses crentes eram norteados por aquilo que lhes aguardavam por toda a eternidade. Eram movidos pela eternidade. Eles estavam sempre de olho nessa recompensa eterna, permanente. Paulo resumiu, né, o processo da ação de Deus, dizendo em Filipenses 1,6, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, que ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está dizendo que o que você está vivendo agora é só o início. Tem muito mais para ser experimentado. Tem uma obra ainda a ser terminada, tem uma obra a ser concluída. Eu quero deixar isso também aqui como cenas dos próximos capítulos. Em algum momento eu quero trazer uma palavra sobre o ápice da redenção, todo esse desfecho. Paulo resumiu o Evangelho na oferta de salvação. Em 2 textos, para não ser extenso. Atos 28, 28, onde ele está preso em Roma, pregando o Evangelho, os judeus não querem ouvi-lo. Ele diz, fiquem sabendo que essa salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Em outras palavras, vocês não querem, tem quem queira, Paulo está dizendo. Mas ele resume isso dizendo, a salvação que Deus oferece. Ele chama o Evangelho de a salvação que Deus oferece. Em Efésios 1,13, depois de usar a expressão em Cristo, ele diz, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aquilo que no início era chamado de o Evangelho da salvação, ultimamente está virando o Evangelho de tudo. O Evangelho do resolve seus problemas terrenos, menos o seu foco principal, que é a salvação. E nós não podemos perder isso de vista. Acredito que quando nós somos norteados pelo grande desfecho, não existe perseguição terrena que vá nos parar. Não existe perda terrena que vai fazer a gente colocar em jogo o ganho eterno e o ganho futuro. Olha o que o apóstolo Pedro diz, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, eu quero começar do versículo 3, eu vou ler até o 9. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para, aqui está falando de um propósito, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não murche, outras versões, com linguajar mais rebuscado, diz imarcessível, que não fica manchada, que não murcha, está reservada nos céus para vocês. Diga, há uma salvação reservada nos céus para mim. Aí depois de dizer da salvação que está reservada nos céus, ele diz que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nós estamos sendo guardados para uma salvação preparada para ser revelada. Pastor, nós já não estamos vivendo a experiência de salvação, um aspecto dela. Eu gosto de dizer que a salvação se vive nos 3 tempos, passado, presente e futuro. A Bíblia usa a expressão fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Quando ele está falando daquilo que está preparado para se manifestar no último tempo, ele está falando do desfecho. Agora é o que ele diz, nisso vocês exultam, futuro, salvação futura. Embora no presente, agora, enquanto a salvação futura não se manifestou, por breve tempo, graças a Deus por essa frase, por breve tempo, se necessário, não é toda hora, o tempo todo, ele diz, sejam contristados. Contristados você pode traduzir por entristecidos, por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa é a revelação de Jesus Cristo, está falando do dia da sua vinda. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam.
mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé. Outra tradução diz o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Qual é o objetivo final da fé? Qual é o grande alvo? A salvação das nossas almas. Então ele diz, mesmo não tendo visto a Jesus agora, a gente exulta nele com alegria indescritível. A gente sabe que um dia essa salvação vai se manifestar de forma completa. E naquele dia não importa o que eu e você passamos, não importa o que eu e você enfrentamos, não importa aquilo que eu e você tenhamos aberto mão, renunciado, desistido, deixado para trás. Quando esse dia chegar, nós já estamos exultando de forma antecipada, mas quando esse dia chegar, nós vamos viver o objetivo final da nossa fé. E naquele dia, meu querido, não importa o que você passou, você vai olhar para trás e você vai dizer, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. O que levava os crentes debaixo de perseguição, tortura, prisão e até mesmo morte, não desistirem da sua fé, era a certeza daquilo que os aguardava por toda a eternidade. Agora, o que leva crentes hoje a, por tão poucas coisas e diante de tão pequenos problemas, desistirem tão rápido da sua fé, é simplesmente o fato de que nós estamos pensando de forma equivocada um evangelho que só tem ganho, não tem perda, e que os ganhos são só momentâneos e terrenos. Se nós entendemos que muito mais do que aquilo que Deus dispõe a fazer aqui agora, repito, não estou falando que não vai ter bênção, não estou dizendo que não vai ter intervenção de Deus, resposta à oração, nem que não haverá milagres. Estou dizendo que os milagres só vão acontecer porque as necessidades aparecem, e até que milagres se manifestem, ou em situações como a de Paulo, onde Deus diz, não vou mudar a sua circunstância. Nós precisamos ter certeza de que se Deus não mudar a circunstância, Ele nos muda para suportar e vencer aquela circunstância sem que a gente desista, sem que a gente desanime. Eu acredito que essa pandemia está trazendo à tona muita coisa que nem a gente sabia que havia nas nossas vidas. Outro dia um camarada falou para mim, logo no primeiro mês e meio, não tinha fechado 2 meses aí de pandemia, ele falou, pastor, essa pandemia está trazendo muito problema familiar. Eu falei, está trazendo? Não, está revelando. O desajuste já estava aí. Foi na hora que vocês foram obrigados a estar juntos que vocês descobriram que já estava lá. Esse dia alguém falou, não, pastor, minha fé assim está sendo provada nessa pandemia, porque eu estou esfriando a cada dia mais. Eu falei, então você não está sendo provado, você está sendo reprovado. Você demonstrou que falta alguma capacidade de sobrevivência aí dentro de você. Gente, sinceramente, eu não consigo entender. Alguém que compreende esse valor que é Cristo, a ponto do resto ter perdido sua importância, e que depois de 8 meses de pandemia, além de não estar num culto presencial, assistiu uma ou outra reunião online, não tem uma vida de oração, não tem tempo com Deus. Essas coisas só estão demonstrando o quê? Que se cultivou um evangelho superficial, sem raiz, sem profundidade. Nós precisamos estar conectados com Deus de tal forma que a gente suporte qualquer coisa. Você sabia que agora, nesse momento, existem muitos crentes sendo perseguidos e mortos por causa da sua fé em vários lugares do mundo? Quando um brasileiro reclama que por conta da dificuldade está pensando em desistir da sua fé, eu imagino que se um crente desses, disposto a dar sua vida por Jesus, tomasse conhecimento, voava na goela de um de nós rapidinho. Nós precisamos repensar o que é o nosso compromisso com Cristo. Eu quero te dizer, se não houvesse nenhuma promessa de ganhos presentes, se não houvesse intervenção de Deus, se a gente tivesse vendido só as circunstâncias e oposição do mundo e fosse viver que nem prego, só levando na cabeça, ainda assim, valeria a pena suportar o que quer que seja, pela salvação que nos está proposta. E nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos perder isso de vista. Agora, além desse essencial da salvação, que é o centro de tudo, a Bíblia ainda promete recompensas adicionais. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus diz, quando vocês estiverem vivendo as perdas por causa do Evangelho, não foque nelas, senão vocês vão desanimar. Foque nos ganhos que virão depois. E aqui ele não estava falando só do ganho da salvação. Ele está falando de galardão, de recompensa. A doutrina bíblica, salvação e galardão são coisas completamente distintas.
termo galardão significa recompensa. Em 1 Coríntios, capítulo 3, nos versículos 12 a 15, o apóstolo Paulo, depois de dizer que o fundamento é Cristo e que a gente edifica sobre essa pedra fundamental, ele diz: se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. O dia aqui está falando do dia de prestação de contas. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, ele está falando de gente que edifica com ouro, prata, né, e pedras preciosas. Esse é o tipo de material que não só fala da excelência do que está sendo construído, mas de algo que resiste ao fogo. Mas ele fala de gente que edifica com madeira, feno e palha. Isso aqui não só fala da falta de excelência da construção, na minha cabeça não consigo imaginar outra coisa não ser um barraquinho, mas fala de algo que não sobrevive ao fogo. Então ele diz, o fogo vai provar a obra de cada um. E ele diz, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá dano. O que é esse dano? Ele diz, porém, ele mesmo será salvo, como que através do fogo. O dano não é falta de salvação. Aqui quem está sendo julgado são os salvos. Mas tem salvo que vai ter recompensa, e tem salvo que não vai ter recompensa, não vai ter galardão. Porque ou não construiu, ou construiu de forma relaxada. Agora, obviamente esse plus de uma recompensa eterna não pode ser mensurado ou comparado com a própria glória da salvação. No entanto, de alguma forma, Deus dizendo que nós podemos só ser salvos sem recompensa, ou ser salvos com recompensa, Ele está tentando nos estimular a viver a plenitude das recompensas. E quando a gente pensa nisso, a gente acaba sendo movido pela eternidade. Um dia um irmão falou para mim, pastor, eu vejo não só o seu investimento de tempo, esforço, trabalho, mas quantas vezes o senhor abre mão daquilo que é material, financeiro. Ele falou para mim, eu admiro que o senhor é um homem sem ambição. Falei para ele, você está enganado, meu amigo. Eu provavelmente sou mais ambicioso que você. A diferença é que você está ambicionando o que é terreno e eu estou ambicionando o que é eterno. Eu falei, eu tenho uma ambição mais forte do que a sua. Eu quero construir para a eternidade. Isso me move, isso me norteia, isso me empurra, né? Isso é aquela força motriz do lado de dentro, não só para não desistir de Deus, mas para não desistir do serviço do Senhor. Eu quero lembrar você de que o Evangelho envolve perdas e ganhos, mas os ganhos são incomparavelmente maiores e melhores do que as perdas, embora não necessariamente sejam o tempo todo terrenos e momentâneos, como são as perdas. Dito isso, eu queria terminar só lembrando você de duas coisas que para mim são muito fortes, né? Uma delas é o que teremos no domingo que vem aqui, a ceia do Senhor. Qual o propósito da ceia? Jesus diz, façam isso em memória de mim. E diz, todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem do fruto da vide, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. O que é que Jesus queria que a gente recordasse? Seu sacrifício e a sua salvação. Ele não estava achando que a gente ia esquecer no sentido de ter uma amnésia. Não, nem lembro mais que Jesus um dia veio e morreu. Ele está falando de alimentar uma consciência, que ela tem que ficar acesa, viva dentro de nós, que não pode apagar. O Senhor morreu para a nossa salvação. A salvação precisa ser algo que move a mim e a você. Não apenas na hora de dedicar a nossa vida ao Senhor, mas dia a dia, quando entendemos a forma como vamos viver por Ele. Qual é o tema central da adoração no céu? Quando você olha para o livro do Apocalipse, e João começa a descrever a essência dos cânticos, só um tema central, redenção. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10 diz, e cantava um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes. O centro da adoração no céu é o cordeiro morto, é o preço pago pelo seu sangue. Agora, como isso, tão central na adoração, né, na prática da devoção cristã como a ceia, deixou de ser central e essencial para nós? Que Deus nos ajude a não abrir mão, a resgatar essa consciência. Há um evangelho de perdas que não se comparam aos ganhos.
Os ganhos são presentes e futuros, né? Mas essa dimensão de recompensa futura é incomparavelmente maior. E se eu e você estivermos cientes disso, ainda que no tempo presente, se necessário, por um pouco de tempo, a gente seja provado. Nós não vamos deixar a alegria e a exultação daquilo que nos aguarda ser roubada de nós. Porque o que quer que a gente experimente, no final, terá valido a pena. Eu não estou dizendo que a sua renúncia te salva. Eu estou dizendo que aceitar a salvação que Jesus oferece exige de você renúncia, né? Desde o momento em que você a recebe, a partir do momento que você passa a cultivá-la e desenvolvê-la, vai necessariamente haver o elemento de renúncia, de dedicação e compromisso. Mas como disse Paulo, o que antes tinha importância e talvez seria considerado um grande prejuízo, diante da importância do Senhor Jesus, perdeu completamente o seu valor. Então a gente só pode chamar isso de perda na perspectiva carnal. Eu não diria nem só humana, carnal. Porque quando temos o entendimento e a revelação espiritual profunda, a gente não olha para aquilo como perda. Eu já vi crentes que na hora de dar o testemunho, eles parecem que têm saudade do lugar de onde saíram. O pastor amigo me contou outro dia, falou, cara, eu tenho um irmão aqui da igreja para dar um testemunho, que tinha uma conversão assim, né, extraordinária, mas acho que botei ele antes da hora, estava muito verde. Eu falei, o que aconteceu? Então ele começou a falar da vida que vivia, e quando começou a falar das baladas, das bebidas, das drogas, do crime, de repente ele parou, suspirou e disse, eita, tempinho bom aquele. As palavras o cara está dizendo, como foi difícil abrir mão disso. É quase como se você dissesse, dá uma saudade, né? Agora, quando nós temos a perspectiva correta, você não está olhando para aquilo, né, como algo que faz falta. Você está dizendo o que eu ganhei, é incomparavelmente melhor. E se um dia aquilo teve valor, a ponto de naquela época ser chamado de perda, agora eu estou me lixando, né? Eu estou tratando isso como lixo, eu estou tratando isso como refúgio. Se o meu e o seu coração tiver essa consciência de quem é Cristo, do que Ele nos disponibiliza, acredito que nós não apenas vamos suportar melhor o que tivemos suportar, mas até a perspectiva, né, do que de fato é perda, ela vai mudar completamente. Que o Senhor nos dê graça para viver o Evangelho da forma correta, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então passar o ministério da palavra agora, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. Enquanto você localiza, eu quero lembrar que nesse mês de abril estamos dando ênfase à redenção de Cristo. No primeiro domingo preguei sobre o propósito da regeneração, quando pedi fomos regenerados para uma viva esperança, para a salvação que há de se manifestar no tempo do fim. E a ideia, a partir da primeira mensagem, foi falar não apenas do que Cristo fez por nós, mas daquilo que nós precisamos fazer por Ele, né? A retribuição de gratidão, o compromisso da nossa parte. E seguindo essa linha, no domingo passado, eu preguei uma mensagem aqui intitulada Não Mais Olhar Atrás. Estamos falando de uma decisão firme que não pode comprometer aquilo que o Senhor fez por nós. E hoje eu vou ampliar esse entendimento com a abordagem que vem dentro do mesmo trilho, mas uma roupagem diferente, uma perspectiva complementar. E eu tenho certeza que é uma mensagem importantíssima. Talvez, depois de ter ouvido, né, a mensagem do Evangelho que fez diferença, que levou você à conversão, essa seja uma das mensagens mais importantes que o cristão, aquele que já é convertido, precisa ouvir. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 12. Esse é apenas um pedaço do julgamento de Jesus diante de Pilatos. E o texto diz assim, Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus, eis que eu apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse, eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifique, crucifique. Pilatos repetiu, levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. Guarde essa frase, ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus, de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta.
Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Eu quero tomar esse texto, depois você pode, com calma, perceber, há todo um contexto. Essa cena que está sendo narrada começa no capítulo 18, na descrição do Evangelho de João, mas esse pedaço me apresenta a visão que eu quero usar como base da nossa reflexão e que vai nos ajudar a estabelecer o nosso trilho. E principalmente, eu quero tomar essa frase, essa afirmação do final do versículo 11, onde Jesus diz: por isso, quem me entregou ao Senhor, estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, a maioria das versões mais antigas diz: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui a frase é: pois quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A NVI diz: quem me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Essa ideia de um pecado maior é justamente a que eu quero explorar aqui. Mas antes de trabalhar o conceito de tamanho de pecado, acredito que a gente precisa iniciar isso com uma reflexão. De quem Jesus está falando? Quando ele diz: quem me entregou a ti? Porque não adianta a gente tentar deduzir o que é esse pecado maior sem entender a quem Jesus se refere. Porque se a gente errar o alvo de a quem ele se referia, então nós podemos fazer uma análise que vai ser comprometida se ela não carregar exatidão. E há um desafio: a maioria dos estudiosos não tem um consenso sobre isso. Porque nós sabemos que o ponto de partida que leva Jesus chegar até Pilatos e ao julgamento, eu vi, quando cursava o ensino médio, um professor de direito dizendo que, na verdade, o julgamento de Jesus diante de Pilatos não foi um julgamento, foi uma farsa. Mas o que quer que seja, tenha se conduzido de forma correta ou não, porque Pilatos está dizendo: eu não acho nele crime, mas ele está debaixo de uma pressão de agradar a César, e ele acaba entregando um inocente à morte, muito mais para manter as aparências, para acalmar um povo que estava assim, era uma panela de pressão, aquela situação que ele tinha que administrar em Jerusalém, na Judéia, como governador romano, mas deixando de lado a questão do julgamento em si. Vamos voltar nesse quem entregou, depois eu volto em Pilatos. Quem é essa pessoa? Nós sabemos que o ponto de partida que deu início a isso tudo foi a traição de Judas. Agora, Jesus sabe disso. Pilatos não sabe disso. Como é Jesus falando, pode ser que Jesus esteja se referindo a Judas. Na perspectiva de Pilatos, a gente enxerga uma outra coisa. Em João 18, 35, como eu falei, o cenário vem se desenrolando e nós fomos quase que para o final da conversa. Pilatos, em João 18, 35, diz para Jesus: a sua própria gente, em outras palavras, seu povo, e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Então, não há um consenso entre os estudiosos. Fica se perguntando: Jesus está falando de Judas, que foi por causa dele, porque Judas o entregou ao Sinédrio, o Sinédrio o entregou a Pilatos. Agora, como no discurso de Pilatos, Pilatos não sabe de Judas, não mencionou, está falando do povo, está falando dos principais sacerdotes, fica aquela discussão: quem é essa pessoa que Jesus está falando? E a razão pela qual não há um consenso é porque, de acordo com as informações que nós temos no Evangelho de João, não se dá para ter certeza de quem ele está falando. Então acredito que a maneira correta, honesta, de analisar o texto é considerar as três opções. Porque tirando Judas, tirando os principais fariseus e o povo de Israel de uma forma geral, ninguém mais cabe nessa declaração. Então a pergunta, para se entender essa aplicação, a pergunta a ser feita é: existe algo que Jesus está falando que se encaixe tanto para os três grupos, Judas, os principais líderes religiosos, sacerdotes e o povo de Israel? Sim, há uma aplicação e uma interpretação que não apenas serve para os três, como também ela vai sendo respaldada ao longo da Bíblia. Então, eu quero tomar essa frase de Jesus que destaca: quem me entregou a ti, maior pecado tem, para ressaltar em primeiro lugar
A Bíblia fala de pecados distintos. Eu não sei você, mas quando criança eu aprendi na escola bíblica dominical que não existe pecadinho e pecadão. E eu descobri que existe pecadinho e pecadão. É lógico que quando falamos a respeito de salvação e da necessidade do homem de salvação, isso não faz muita diferença. Quando falamos de pecado, há. E esse vai ser o primeiro ponto que eu vou explorar aqui hoje. A segunda coisa é que nós precisamos entender que a Bíblia nos torna responsáveis pelos nossos atos. Isso também vai ser destacado. E, em terceiro e último lugar, que é a ideia central da mensagem, é entender que é possível recuar em relação à fé e à salvação e aquilo que Deus nos deu. Mas antes de estabelecer esse trilho, nós precisamos olhar para Pilatos. Então vamos voltar novamente a Pilatos. Quando Jesus está dizendo, quem me entregou a ti maior pecado tem, Jesus está dizendo a Pilatos, você está pecando. Mas quem fez com que eu chegasse às suas mãos e ao seu julgamento, tem um pecado maior do que o seu. Depois nós vamos explorar a responsabilidade de Pilatos nisso tudo. Mas agora eu quero pegar a ideia de maior pecado. Agora, se quem entregou a Jesus a Pilatos cooperou, foi de alguma forma cúmplice com a execução de Pilatos, por que é que o pecado de Pilatos é menor do que quem entregou? A palavra de Deus nos dá uma informação a respeito da situação de Pilatos diante do julgamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 8, Paulo, falando da sabedoria divina, diz, nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Pilatos está entre os poderosos, né? Os líderes, o que tinha poder de decisão e optou pela crucificação de Jesus. Mas a Bíblia diz, se tivesse conhecido a sabedoria divina, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, uma das coisas ligadas a Pilatos nessa situação é a ignorância. Ele não tem o mesmo nível, a mesma dimensão de conhecimento que quem entregou a Jesus a ele tinha. A nação de Israel tinha promessas muito claras a respeito de um Messias. Haviam muitas profecias, havia uma expectativa muito grande. A Bíblia, né, fala a respeito de uma mobilização antes dos dias de Jesus, de um tal Teudas, que conseguiu muitos discípulos, seguidores, porque havia uma expectativa da manifestação desse Messias. Jesus aparece num cenário, né, onde não só a expectativa, o conhecimento das profecias, mas realizando milagres que nunca antes foram vistos. Quando você olha para o Velho Testamento, há muitos milagres, mas milagres de cura, muito poucos. Nós vamos ver, por exemplo, um Eliseu ministrando cura a Naamã, que estava leproso. Você tem mulheres que não podiam ter filhos, que tiveram essa condição revertida, mas muito poucas manifestações. De repente, Jesus vem num ministério, né, tocando as massas, operando milagres para milhares e milhares de pessoas. O Evangelho de João termina dizendo, se todos os milagres que Jesus operou fossem registrados, ele diz, eu penso que nem no mundo todo caberiam os livros. Há declarações, o próprio João retrata isso de alguém dizer, nunca se ouviu que alguém antes tenha aberto os olhos de um cego. Nós não podemos imaginar a passagem de Jesus mesmo para um descrente como algo irrelevante. Ele chacoalhou aquela cidade e as regiões de uma forma como nunca havia acontecido. Os discípulos no caminho de Emaús, quando estão conversando com Jesus, sem saber que é ele, que se faz passar por um estranho, eles olham para ele e perguntam, será que você é o único que não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém nesses dias? Em outras palavras, ele estava dizendo, não se fala de outra coisa. Agora, o que nós precisamos entender é que a palavra de Deus é muito clara em dizer que os principais sacerdotes o entregaram por inveja. Não era mera e simplesmente uma incapacidade de reconhecer quem era. Era uma decisão de, conhecendo as promessas, conhecendo o cenário, vendo em Jesus o cumprimento das promessas, ainda assim, com todo o conhecimento que tinham, o rejeitaram. Isso cabe para a nação de Israel, isso cabe para os principais líderes, né, religiosos, isso cabe para Judas. Que de todos esses, nessa separação que fizemos das três possibilidades, foi quem mais conheceu o Senhor, andou ao seu lado, operou milagres com ele, não apenas o viu operar, foi exposto a um nível de ensino profundo e depois simplesmente o traiu. Portanto, a ideia que eu encontro comum a esses três grupos e alinhada com o restante das Escrituras é que Jesus está classificando como o maior pecado, conhecer a Deus e retroceder. Então eu vou começar construindo, né, essa ideia dos diferentes tipos de pecado.
O próprio Jesus fez essa distinção quando fala de um pecado maior. Mas eu gostaria que a gente pudesse olhar para esse assunto em duas óticas distintas. Provavelmente, quando me ensinaram que não há diferença entre tamanho de pecado, pecadinho e pecadão, quando era criança, é para nos fazer entender que Isaías 59 diz que os nossos pecados, nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e não importa o tipo de pecado cometido, eles nos desconectam de Deus. Eu já tive muitas vezes o cenário se repetindo de estar pregando o evangelho a alguém e dizer, olha, você precisa se arrepender, Cristo morreu pelos seus pecados, e a pessoa dizer, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Quase como assim? As outras coisas são irrelevantes. Mas Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que quem tropeça num ponto da lei, tropeçou em todos. Então quem mente, ainda que não tenha matado ou roubado, ele está tropeçando em todos os pontos. Além de que, o problema do homem, quando a Bíblia diz todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não diz respeito apenas a ações, mas uma questão de natureza. O homem nasce pecador. Agora, quando se fala da necessidade de salvação, é lógico que não há distinção do tamanho do pecado. Todos precisam do perdão, da redenção e da obra de Cristo. Agora, isso não significa que quando falamos do relacionamento com Deus e com as pessoas, que os pecados são todos iguais. Só falando no nível horizontal. Se eu mentir para alguém, eu posso no dia seguinte me arrepender e contar a verdade. Não só admitir que eu menti, mas ainda contar qual era a verdade. E eu consigo me retratar. Mas se eu matar alguém, eu não tenho como consertar essa situação no dia seguinte nem depois. Agora, essas consequências não são diferentes apenas no nível horizontal. Elas também impactam o nosso relacionamento com Deus de uma forma diferenciada. Essa ideia de um pecado maior, ela já vem sendo construída desde o Velho Testamento. Eu quero tomar 3 textos do Antigo Testamento para te apresentar isso, falando da questão de consequências do pecado. O primeiro deles está em Êxodo 32, versos 30 e 31, que diz, no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado. Qual é o contexto onde ele vai falar isso? No tempo em que ele está os 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo de Deus as revelações, a lei que seria apresentada ao povo. Eles viraram as costas para Deus, fizeram para si um bezerro de ouro e imediatamente trocaram de Deus. Moisés diz, vocês cometeram um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Um segundo texto, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17, diz, era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Aqui a Bíblia está falando dos filhos de Eli, que também eram sacerdotes. E a expressão traduzida na Nova Almeida atualizada como muito grave vem, em outras expressões, em outras traduções, era muito grande o pecado desses moços. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 21 diz, pois quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Esse terceiro exemplo fala da época do reino dividido. Nós temos o reinado de Saul. Depois Davi é levantado por Deus no lugar de Saul e o Senhor faz uma promessa que a sua linhagem permaneceria reinando e governando. E também faz uma promessa de que da linhagem de Davi viria o Cristo. Mas a gente tem depois de Davi o reinado de Salomão. E na sequência, quando vem Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, o reino se dividiu. 10 tribos formaram o reino do norte, que passaram a ser governadas por esse Jeroboão mencionado aqui. E apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, formam o reino do sul ou de Judá, enquanto as outras 10 compunham o reino de Israel. A Bíblia está dizendo que nesse momento, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Qual é a ideia quando você vai ler o relato bíblico? Jeroboão agora tem 10 tribos com ele, mas o templo está em Jerusalém, que era a capital de Judá. Toda a prática espiritual e religiosa do povo convergia com ele subindo 3 vezes por ano para Jerusalém. Como ele agora governa e consolida uma nação que se separou da outra com uma dependência espiritual. E ele manda que se levante 2 bezerros, não me engano, em Dan e em Berseba, os extremos de Israel, e diz, a partir de agora nós temos um outro Deus, um outro culto, porque ele queria se desconectar de Jerusalém. E aqui a Bíblia está dizendo que ele levou Israel a abandonar o Senhor e a cometer grande pecado.
Todos esses 3 exemplos, que usam a expressão grande pecado, está falando de gente que conhecia o Senhor e voltou as costas para o Senhor deliberadamente. O tema da minha mensagem hoje é o maior pecado. E eu quero te apresentar o relato bíblico de que não há pecado maior do que conhecer ao Senhor e voltar as costas para Ele. A segunda coisa que eu quero explorar é justamente isso. Há uma frase que eu venho repetindo muito nesses anos todos aqui da igreja em Curitiba, que conhecer a Cristo não é apenas um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Você pode repetir isso comigo? Diga: conhecer a Cristo não é apenas um privilégio, também é uma responsabilidade. Bom, vamos construir essa ideia aos poucos. Algumas pessoas pregam o evangelho só de privilégio, não têm responsabilidades. Outros pregam só a responsabilidade e parece que não existe nenhum privilégio. A Bíblia apresenta as duas faces, os dois aspectos, os dois lados da moeda. Falar só do privilégio do conhecimento de Cristo sem a responsabilidade é uma mensagem incompleta. Falar só de responsabilidade sem privilégio é igualmente incompleta. Agora, há momentos, obviamente, onde em algumas mensagens nós vamos enfatizar mais um do que outro. Mas a soma do conteúdo do ensino bíblico precisa cobrir as duas perspectivas. Quando nós falamos a respeito de Pilatos, nós percebemos que Jesus está responsabilizando Pilatos. Ainda que ele diga: tem gente que tem um pecado maior do que o seu, porque tem o conhecimento que você não tem. Jesus não está dizendo que Pilatos não pecou. Para que o pecado de outro seja maior do que o de Pilatos, a lógica implica que Jesus está dizendo para Pilatos: você pecou ou está pecando. Agora, como entender isso? Nós temos um desafio doutrinário enorme. Eu tenho aprendido, pela graça de Deus, a transitar no corpo de Cristo e lidar com irmãos de diferentes denominações, de diferentes vertentes teológicas, e todos nós precisamos saber lidar com diferença. Há uma frase dos Morávios, que Wesley citou tanto a ponto de alguns atribuírem a ele. Ele dizia: nas coisas principais nós precisamos ter concordância ou unidade. Nas coisas secundárias, tolerância. Mas no final, ele diz: em tudo, o amor. Esse era um dos lemas que eles carregavam. E na hora de relacionar com o corpo de Cristo, obviamente, há algumas diferenças que se mexem nas questões fundamentais. Por exemplo, se alguém está pregando uma salvação que não é baseada no sacrifício vicário de Cristo, uma salvação que se receba por outro meio, que não seja através da graça, mediante a fé, obviamente não há conversa. O apóstolo João disse: se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, nem mesmo recebam em casa. Não há conversa. Agora, muitas vezes há assuntos que eles são secundários. Quando Paulo aborda questões, por exemplo, a respeito do que se come, de guardar dias distintos ou não, em Romanos 14, ele fala que um não precisa julgar o outro e que dá para conviver com algumas diferenças, embora ele expresse, inclusive, sua opinião e de que lado ele estava em relação àqueles grupos no conflito. Ele fala a respeito de nós andarmos em amor. Então, muitas vezes, quando nos posicionamos a respeito de alguns detalhes, a ideia não é gerar divisão no corpo de Cristo. Mas nas vertentes teológicas principais, existe um grupo que se denomina monergista. Existe um outro grupo que se denomina sinergista. O segundo, como o nome sugere, a sinergia, está falando de interação do homem com Deus. E todas as mensagens e todo o meu ensino está nesse lado sinergista. Os irmãos que falam da monergia, de uma ação única, só do lado de Deus, como se tudo dependesse de um ato unilateral de Deus, discordam daquilo que eu vou falar. E minha ideia não é atacar pessoas. Eu tenho transitado no corpo de Cristo, tenho relacionamentos excelentes com gente que pensa de uma forma diferente, são meus irmãos em Cristo, e mesmo que eu discorde nessa área, eles têm muita outra coisa para me abençoar. Mas eu não vou deixar de me posicionar, assim como eles também não deixam, a respeito de questões como essa. Eu não consigo olhar para o fato de soberania de Deus, providência divina, são assuntos que a igreja tem que falar mais. Mas o conceito dos monergistas, daqueles que apresentam tudo como só Deus agindo, é mais ou menos o seguinte: Deus já decretou, determinou todas as coisas e os homens estão apenas executando a sua vontade, conhecendo ou não. Eles acreditam que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. E eu não posso concordar em absoluto com isso.
Até porque a Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem. Se uma hora Ele quer que só alguns se salvem, outra hora Ele quer que todo mundo, já tem bipolaridade, isso não cabe em Deus. Agora, o que nós muitas vezes não entendemos é a abordagem. Porque quando a Bíblia fala de Pilatos, por exemplo, tem textos que podem sugerir sozinhos, e é por isso que nós sempre temos que analisar o todo, que Deus predeterminou Pilatos para fazer aquilo que ele não tinha a menor chance. Por exemplo, em Atos 4, 28 e 29, os apóstolos que tinham sido presos por pregar o Evangelho, depois foram soltos com a proibição de pregar o nome de Jesus, eles se reúnem para orar. E nessa oração eles estão dizendo a Deus o seguinte, Atos 4, 28 e 29. Porque de fato nessa cidade, uma menção a Jerusalém, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, esse texto está aqui, está na Bíblia, para fazer o que o teu propósito predeterminou. E quando você pega esse texto sozinho, você olha e diz, pobre Herodes, pobre Pôncio Pilatos, eles não tinham escolha. Mas essa conclusão é só se você olha esse texto sozinho. A Bíblia que não se contradiz, e eu sempre digo que diante de toda aparente contradição, porque a Bíblia não se contradiz, nós temos um desafio de interpretação. Quando o diabo vai tentar Jesus no deserto e diz, lança a ti mesmo do pináculo do templo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem para que te guarde. Jesus responde, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que significa também está escrito? Ele diz, você não constrói uma lógica em cima de um versículo em detrimento de outros. E essa é a maneira que o próprio verbo, a palavra encarnada, nos ensina a respeito de interpretar a Bíblia. Então, se eu olho só para esse texto, diz, Pilatos não tinha a menor chance. Ele tinha que executar um decreto divino eterno que ele desconhecia. Se isso é verdade, por que Jesus está dizendo que ele está pecando? Se ele está cumprindo o mandamento, o decreto eterno de Deus, que vai permitir a salvação de todos, por que tem que ser adjetivado por Jesus como alguém que está pecando? Não só isso. Mateus nos dá um detalhe que os outros evangelhos não dão dentro do contexto do julgamento. Em Mateus 27, 19... a gente lê o seguinte, estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe, não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Essa mulher tem um sonho, ela entende que aquilo é relevante, ela entende, já declara, ele é um homem justo, eu sofri a noite toda, não se meta, não se envolva nessa questão. Por que a necessidade de uma advertência divina? Não entre nisso, ele está predeterminado a fazer isso. O que nós precisamos entender é a relação de causa e efeito. Muitas vezes para os monergistas, os predeterministas, Pilatos tinha que fazer aquilo porque Deus predeterminou. Eles também deduzem, quando a Bíblia menciona o que Judas fez, dizendo para que se cumprisse a Escritura, porque havia predição, muito tempo antes da existência de Judas, de como ele trairia o Senhor, alguns acreditam que então, porque a profecia foi dada, agora as circunstâncias se alinham ao que foi falado para que então se cumpram. Mas o ponto de partida do raciocínio é equivocado. Eles pensam, Deus falou, agora as coisas têm que acontecer porque Ele falou. Mas quase sempre que a Bíblia fala de um Deus que fala antecipadamente, ela destaca a sua presciência, a sua capacidade de conhecer antecipadamente todas as coisas. Então, quando se fala de eleição, que é outro assunto de discussão entre monergistas e sinergistas, nós precisamos entender a mesma coisa. 1 de Pedro 1 diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Então, eleição da parte de Deus não significa que não haja livre-arbítrio. Significa que Deus conhece nossas escolhas antes mesmo de fazermos, antes mesmo de existirmos. E baseado na sua presciência, Ele pode avançar e se mover antecipadamente por escolhas que não foram feitas. Romanos 8, 29 diz a mesma coisa. Aos que dantes conheceu presciência, também os predestinou. A predestinação não é um predeterminismo de Deus sem a participação do homem. Ela é baseada no conhecimento de Deus. Então Deus está olhando para Pilatos e está dizendo, eu vou te dar chance para não fazer a bobagem. Eu vou trazer advertência. Eu vou te dar condições de ter discernimento, que você está pecando no julgamento e você sabe disso. Mas o Deus que é capaz de gerenciar todos os atos, mesmo contra eles, antecipadamente diz, já que vão tratar meu filho assim, eu vou me utilizar disso para que ele morra em favor de todos os homens. Dá para entender a diferença? Então, nós precisamos olhar mesmo para Pilatos e entender que a Bíblia o responsabiliza.
ainda que trate do pecado dele como menor do que os outros por falta de conhecimento. E alguns meses atrás aqui eu preguei uma mensagem intitulada Pesados na Balança. E nós mostramos que uma dos aferidores de Deus na hora de nos pesar na balança é o nível de conhecimento. E um texto que citei aqui na ocasião foi Lucas 12, 47 e 48, que diz o seguinte: aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. A gente pega o exemplo que Jesus está dando desses dois servos aqui, é o próprio Jesus falando. E nós temos similaridades e distinções. Similaridades, nenhum deles fez a vontade de Deus e ambos foram açoitados. Distinções, um recebeu mais açoites do que o outro. Por quê? Porque um se rebelou tendo conhecimento e o outro agiu de forma errada por não ter conhecimento. Ainda será açoitado por não ter buscado conhecimento. Mas aqui nós não temos uma deliberada atitude de rebelião. Então um será punido porque não buscou o conhecimento disponível. O outro será punido mais porque deliberadamente afrontou aquilo que já conhecia. E aí Jesus conclui a lógica dizendo: aquele a quem muito foi dado, o que envolve conhecimento, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Isso significa que culto após culto, reunião após reunião, onde estamos ministrando a palavra, nós estamos aumentando o peso de responsabilidade sobre sua vida. Outro dia um irmão falou: não venho mais. Falei: pode ser punido pela ignorância, né? Aí ele falou: mas vou ser menos punido. Eu falei: se você insistir em não fazer a vontade do Senhor, se tiver conhecimento e fizer a vontade do Senhor, não só não será punido, como vai ter galardão. Eu falei: o que te parece mais interessante? Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo um claro ensino. Vou desenvolver essa ideia em terceiro e último lugar daqui a pouco. É a ideia de que retroceder, depois de conhecer o Senhor, nos leva à condenação. Hebreus capítulo 10, do versículo 35 ao 39, diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Que eu e você não podemos perder a confiança, a nossa fé. Quase sempre que eu entro no assunto de perda de salvação, isso gera desconforto para alguns grupos que creem e pregam o contrário. E outro dia alguém me falou: não gosto quando você fala de perda de salvação. Eu falei: então vamos mudar o nome, perda da fé. Porque eu falei: o ponto é esse. Ah, mas eu fui salvo pela fé, mediante a graça. É verdade, você entra pela fé. E o que eu vou mostrar daqui a pouco, terceiro e último lugar, é que você precisa da mesma fé para permanecer dentro daquela salvação que você entrou pela fé. Você não pode achar que fé é requisito apenas para entrar e que depois que entrou está garantido, você joga ela fora. A Bíblia está dizendo: não perca a confiança de vocês. Ela tem grande recompensa. Alguns dizem: não, essa é confiança sobre trabalho. A recompensa aqui é galardão, não é salvação. Olha o final e a conclusão dos versículos que nós lemos. Ele fala de gente que retrocede para a perdição e outros que pela fé determinam a conservação da alma. 1 de Pedro 1 fala a respeito do objetivo final da nossa fé, que é a salvação da alma. É para isso que estamos crendo. Então, pela fé, nós preservamos a nossa alma, a salvação da alma. Mas os que retrocedem voltam à perdição. E eu quero te mostrar que não apenas é possível retroceder, mas que esses que perdem a fé, ou que, numa outra linguagem de Paulo, naufragam na fé, caem da graça, eles estão numa situação pior do que a de quem nunca conheceu o Senhor Jesus. 2 de Pedro, eu vou pedir para projetarem esse texto. Alguns lugares, quando eu toco no assunto, alguns me olham com a cara de: isso está na Bíblia. Então eu quero que todo mundo veja que está. Você que está aí com a sua própria Bíblia, pode abrir na sua versão, se preferir. Você que nos acompanha pela transmissão também, mas o texto vai aparecer aí na tela. É 2 de Pedro, capítulo 2, de 20 a 22. O texto sagrado diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo,
mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica claro para você que está falando de gente que se converteu, escapar das contaminações do mundo através do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Para mim está muito claro. Ele diz, se deixem enredar de novo, ser presos pelo pecado como anteriormente eram, e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Um crente que retrocede está numa condição pior do que a de incrédulo, a posição onde ele estava antes da sua conversão. Verso 21. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Agora vamos pensar aqui junto. Como alguém de quem a palavra de Deus está dizendo, seria melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecer e voltar atrás, como é possível conciliar a ideia de que não há perda de salvação? Se nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, estariam salvos? Não. Mas agora a Bíblia diz que a condição é pior do que a de um incrédulo, era melhor não ter conhecido do que conhecer e voltar atrás, mas com a diferença que nós estamos com a eternidade garantida. Inúmeros textos da Bíblia nos fazem entender que a salvação é um processo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, desenvolvei a vossa salvação. Ela não é apenas um ato unilateral da parte de Deus, envolve a nossa resposta e é progressiva. Eu não falo de perder a salvação como alguém perde uma moeda num bolso furado de uma calça e acorda no dia, meu Deus, o que aconteceu com a minha salvação? Foi embora. A Bíblia está falando de gente que tem um posicionamento deliberado de voltar atrás, depois de ter o conhecimento do Senhor. Olha o verso 22, para concluir. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Deus usa uma ilustração que todo mundo conhecia muito bem. De dois animais voltando à sujeira de onde foram tirados. Esse é o retrato de alguém que se converteu e que se desvia. Agora, o que nós precisamos entender é que o que Jesus está declarando sobre um pecado maior está alinhado com todas as declarações do Antigo Testamento, de que voltar as costas para Deus é sempre chamado de um grande pecado. Está alinhado com o que o Novo Testamento ensina, de que depois de conhecê-lo, voltar atrás é um pecado pior do que o de não conhecê-lo. Isso precisa trazer ao meu e ao seu coração temor, no sentido de que a gente não banalize o compromisso. Bom, já que entramos no assunto, vamos concluir em terceiro e último lugar o que a Bíblia ensina sobre não comprometer o que nós recebemos de Deus, a salvação. Nós falamos antes do texto de Hebreus 10 sobre não perder a confiança. Outro dia alguém falou, não, pastor, eu não consigo entender como o senhor prega uma salvação, que é pela fé, não é pelo mérito, é uma manifestação da graça mediante a fé, e depois a gente perde isso pelo comportamento. Eu falei, não olhe o comportamento. Olhe o comportamento como uma extensão da sua fé ou da sua falta de fé. Eu falei, deixa eu te dar um exemplo. Quando Jesus conversa com Pedro, lá em João 21, e pergunta para ele por 3 vezes, Pedro, você me ama? E Pedro responde que sim. O Senhor nas 3 vezes diz, apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está dizendo? Que o requisito básico para entrar no ministério e cuidar daqueles por quem Cristo te doou é que nós o amemos. Então, Pedro, você me ama? Amo. Certeza você me ama? Sim. Certeza mesmo, Pedro? Sim. Então você está dentro, tem o requisito. Agora, significa que se tivesse o requisito para entrar, depois não importa o que você faz, não vai mais sair? Não. Em Apocalipse 2, falando com o anjo, o mensageiro, o líder, o pastor da igreja de Éfeso, Deus diz, eu tenho contra você que você perdeu, abandonou o primeiro amor. E aí o Senhor vai dizer, se você não se arrepender, eu tiro de você o candeeiro, a igreja que eu lhe confiei. Ou seja, se para entrar tinha que ter amor, agora que está dentro, você acha que pode jogar o amor fora, que é requisito? Ele disse, se você não restaurar isso, eu pego de volta o ministério que eu te confiei. A mesma coisa quando a Bíblia fala das qualificações do ministro. O bispo tem que ser irrepreensível, o marido de uma só mulher, criar os filhos de forma exemplar. A lista vai lá, são qualificações necessárias. Agora, Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão para não venha a ser desqualificado. Quer dizer, a qualificação que foi necessária na hora de entrar precisa ser mantida depois. É a mesma coisa em relação à fé. Como que alguém entra na salvação pela fé e depois simplesmente joga a fé fora, mas não perde aquilo que a fé exige, né, como requisito necessário. Agora, a parte boa é que eu e você, para ficarmos firmes, não precisamos apenas de esforço.
Alguém outro dia falou, não, se o senhor está falando de perda de salvação é porque não entende a graça. Falei, ou você não entendeu. Você acha que a graça banalizou a própria salvação que ela oferece. A mesma graça oferece recursos para que a gente não comprometa aquilo que a graça já iniciou na nossa vida. Paulo diz aos Filipenses, aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se eu pensasse como um monergista da ação unilateral, eu não preciso fazer nada. Deus começou, Ele faz tudo sozinho, Ele vai terminar. E se alguém caiu, é porque Ele resolveu não terminar na vida daquela pessoa. Mas todo o ensino bíblico coloca a responsabilidade no homem. Jesus diz, o que perseverar até o fim será salvo. Não é apenas quem determinou, que Deus determinou que seja salvo. Ele está dizendo, você tem que interagir. E o que eu estou tentando fazer aqui não é de forma alguma banalizar a salvação. Ganhou e perde. Né? Como eu disse, tem gente que vai para o outro extremo. Se por um lado alguns pregam só o privilégio, não tem responsabilidade, outros pregam só a responsabilidade sem nenhum privilégio. Eu conheci determinados grupos cristãos, principalmente no círculo pentecostal, que o cara parece que tem que converter de novo todo dia. Não é disso que nós estamos falando. Mas assim como eu dei o exemplo semana passada, de que se a noiva entra no casamento já não prometendo compromisso, ela está banalizando o próprio matrimônio. Eu acredito que não podemos pensar de forma diferente em relação à salvação. Estou casado com Kelly há 25 anos, eu nem esperei o dia do casamento para fazer um voto de fidelidade. Porque se eu banalizar isso, eu estou banalizando a instituição criada por Deus. E quem tenta defender o crente viver de uma forma descompromissada, ele é que está banalizando a salvação. Quando Deus diz no Apocalipse, guarda o que tens para que ninguém tome o que é teu. Deus está pedindo que eu e você valorizemos e não que a gente banalize a salvação. É justamente entender a sua importância que permite que eu e você não viremos as costas em nenhum momento. Então Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Se a fé não pode se perder, por que Paulo está se orgulhando de ter guardado? Por que o livro de Hebreus diz, não percam a confiança de vocês? Na parábola do semeador, Jesus fala de 4 tipos de solo. Só o primeiro, a palavra de Deus não entrou, não foi entendida e não produziu nenhum tipo de fruto. Nos outros 3, a palavra é recebida. Mas dos outros 3, os 2 primeiros, experimentam uma ação inicial, mas em algum momento ao longo do caminho abortaram a ação da própria palavra de Deus. Todo o ensino bíblico converge em algo. Aquilo que Deus começou, se não tiver interação do homem, interação não é nosso esforço e dedicação apenas, é inclusive utilizar os recursos que Ele disponibiliza. Isso pode ser abortado. Olha o que diz Hebreus 3, de 12 a 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Ele está falando com os irmãos na fé. Ele diz que o leve a se afastar do Deus vivo. Está falando de gente que já se aproximou de Deus, mas que corre o risco de se afastar. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo. Agora, observe isso. Se, olha o condicional, temos nos tornado, está falando de gente convertida. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E se não guardamos, então o condicional diz que você deixa de participar de Cristo. Eu não vejo nenhuma necessidade de uma interpretação profunda, elaborada, porque o texto é claro. 1 Coríntios capítulo 15, se puder projetar isso também, versos 1 e 2. A Bíblia mostra que uma fé que não retém a palavra recebida, ela é vã. Olha o que Paulo diz, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Não temos dúvida da conversão, receberam o evangelho, estão firmes. Ele diz, por meio dele, esse evangelho que vocês receberam no qual estão firmes, vocês também são salvos. Se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Ele está dizendo, porque os que não retêm a palavra estão crendo em vão, estão enganando-se a si mesmos. Aliás, é o que Tiago diz, quem é ouvinte da palavra, não é praticante, está se enganando. Acha que está no time de Deus e vai ter uma grande surpresa no final. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que nós temos uma responsabilidade e que a Bíblia mostra as consequências se nós nos eximirmos dessa responsabilidade. Hebreus 12, 16 e 17, toma Esaú como exemplo e diz, e cuidem
para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Qual o exemplo que o Novo Testamento está trazendo aqui? Que nenhum de vocês seja como Esaú, que vendeu o direito de primogenitura. Hoje em dia, nós não temos direito de primogenitura literal para se preocupar. Agora, o que é que Esaú rejeitou? O propósito de Deus. Quando Deus faz uma aliança com Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Paulo classifica isso falando aos Gálatas que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Já estava falando da inclusão dos gentios antes mesmo deles entenderem a aliança que Deus firmaria com o seu povo e a sua geração. Quando essa aliança é renovada, transmitida a Isaac, o que Deus está comunicando não é uma bênção qualquer, é o propósito que ele tem para realizar na terra. Quando chegaria o momento de Isaac comunicar isso, Esaú, apesar de serem gêmeos, havia nascido primeiro, tinha o direito daquilo. Mas por um prato de comida, por um prazer temporário, momentâneo, ele joga fora todo o propósito de Deus. Quando Deus usa isso como exemplo, está dizendo que eu e você não podemos, diante de prazeres momentâneos, ilusórios do pecado, jogar fora a nossa herança. Qual é a nossa herança? Ele está falando que alguém pode vender a sua herança em Deus. E dentro de todo o contexto de Hebreus, nessas afirmações recorrentes, já citei vários dos textos, obviamente ele está falando de salvação. Agora o texto continua, e aí de vez em quando alguém diz: não, Esaú era da velha aliança, não estava debaixo da graça. Sim, mas está sendo usado como uma referência para os que estão debaixo da graça e não da lei. O versículo seguinte, eu vou ler agora do 18 ao 29, diz o seguinte: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável, a ser todo o cenário que eu vou descrever nos próximos 3 versículos. É o momento que Moisés está no Monte Sinai, narrado em Êxodo 20, Deus falando com ele, o povo atemorizado. Ele diz assim: porque vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão e às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediam que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: eu estou apavorado e tremo. Ele pega esse cenário e diz: vocês, crentes da nova aliança, não chegaram naquele cenário da lei. Ele diz: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Alguém tem dúvida de que ele está falando aos convertidos em Cristo? E gente da nova aliança? Não. Mas ele diz assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que recusaram ouvir quem divinamente os advertia da terra, velha aliança, lei, não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a lei, a voz dele abalou a terra, mas agora, a nova aliança, ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Porque a graça tem que ser retida, porque ela pode ser comprometida. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não era no Velho Testamento, ele é. Toda a ideia bíblica é apresentada não só de forma que alguém pode comprometer sua salvação até o ponto de não ter retorno. Isso é exceção, não é o caso de todo desviado. Hebreus 6 fala de pessoas que chegaram a um ponto onde é impossível renová-los para arrependimento. Isso significa que já tinham se arrependido. O texto ainda vai dizer que eles foram iluminados, receberam o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, que ninguém pode ser sem novo nascimento, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e não apenas caíram, mas caíram a ponto de não poder ser restaurados. Olha o que Hebreus 10 nos diz, versículos 26 a 31. Porque se continuarmos a pecar de propósito, outras versões dizem deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, outras dizem o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, que é o contrário do sacrifício ou do perdão. Ele diz: resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Agora, de novo, ele vai fazer o paralelo, porque está escrevendo aos hebreus que conheciam a lei. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos. Quero morrer sem misericórdia.
muitos pecados eram punidos com apedrejamento. E diz, porque rejeitou a lei. Agora é o que ele diz. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ele diz, se lá já morria sem misericórdia, numa aliança inferior, imagina aquele que calcou os pés, pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Aí eu vejo alguns dizendo, não está falando de crente. Como é que foi santificado com sangue se não era crente? E no fim termina dizendo, ultrajou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Não é só quem não é povo dele. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pastor, o senhor está tentando tocar o terror na gente? Finalmente você percebeu? A Bíblia fala a respeito de temor. Qual a necessidade de reter a graça e servir a Deus com temor? Se depois da graça eu faço o que eu quero, como alguns sugerem, e não existe nenhuma consequência. Se Jesus classificou o virar as costas para Deus como o maior pecado, como eu posso conceber a ideia de que estando numa situação pior do que quando eu era incrédulo, eu continuo garantido? Obviamente não quero que você saia daqui duvidando da sua salvação. Eu quero que você saia daqui disposto a interagir ainda mais com Deus e garantir essa boa obra que Deus começou, sendo aperfeiçoado. Se por um lado a Bíblia diz que Deus vai concluir, por outro ela diz que você tem que desenvolver interação, sinergia. E quando nós olhamos para essas advertências, eu acredito que isso traz um peso ao nosso coração. Eu quero encerrar lendo um trechinho de um texto do pastor Carlos Alberto Bezerra, publicado, um livro dele publicado pela editora Vida, intitulado O Projeto Eterno de Deus. Eu vou dar só as referências, não dá tempo de parar e explicar. Quem conhece melhor o texto vai, o texto bíblico como um todo, talvez vai pegar isso de cara. Quem não pode depois voltar a ouvir essa mensagem gravada com calma e analisar. Mas ele diz assim, não nos enganemos a nós mesmos, pois é possível, 2 pontos, dar como Ananias, Atos 5:2. Desejar morrer como Balaão, Números 23:10. Sacrificar como Caim, Gênesis 4:3. Testemunhar como Demas, um dos cooperadores de Paulo, que segundo Timóteo 4:10 diz que amou o presente século e voltou atrás. Chorar como Esaú, Gênesis 27:38, ou que citamos, Hebreus 12:17. Tremer como Félix, governador romano, que ouvindo Paulo pregar o evangelho, a Bíblia diz que ele tremia, Atos 24:25. Servir como Geazi, servo de Eliseu, que se desviou, segundo Reis 5:20. Ter zelo por Deus como Israel, Romanos 10:2. Ser um discípulo como Judas, Atos 1:25. Participar do culto como Coré, Números 16. Abandonar Sodoma como a mulher de Ló, Gênesis 19:26. Fazer longas orações como os fariseus, Mateus 23:14. Profetizar como Saul, 1 Samuel 10:10. Ter numerosos discípulos como Teudas, Atos 5:36. Ter lâmpadas como as virgens, Mateus 25, de 1 a 13. Estar próximo do reino de Deus como o jovem rico, Mateus 19, de 16 a 22. Profetizar, expulsar demônios, fazer milagres em nome de Jesus, Mateus 7, 22 e 23. E mesmo assim, está perdido. Quero que você se coloque em pé. Não estou dizendo em absoluto que uma pessoa que se desviou fechou a porta para si. A Bíblia fala de alguns que desviaram de tal forma a ponto de não ter retorno. Isso não significa que o desviado não tenha a possibilidade de restauração. Tiago 5, 19 e 20 diz, meus irmãos, se alguém de entre vocês, da família da fé, se desviar da verdade, é daqui que sai o termo e o adjetivo desviado, se desviar da verdade, e alguém o converter, porque o desviado precisa de conversão tanto quanto o ímpio está afastado de Deus. Saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. O propósito da minha mensagem hoje, se por um lado é fortalecer os crentes para não comprometerem a salvação, tem também um outro propósito. É chamar os desviados ao entendimento do quão grande pecado é voltar as costas para Deus depois de conhecê-lo, mas saber que há lugar de arrependimento e de restauração. Pastor, eu voltei atrás, o que eu faço? Volte atrás de novo. Porque voltar atrás, depois de ter voltado atrás, é ir para frente como você estava indo. C.S. Lewis diz, se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. E a gente pode aplicar isso ao desviado. Pastor, eu voltei atrás, e aí, por causa disso você vai se distanciar cada vez mais?
você pode voltar atrás de novo, que é pegar o caminho do qual nunca deveria ter se apartado. Alguns às vezes caem no engano de Satanás, não, eu já cometi o pecado imperdoável. Eu falei sim, com pecado imperdoável, tendo Deus como inimigo, você estaria aqui buscando restauração. É lógico que não. Embora a Bíblia diverte que é possível passar um ponto sem volta, nós não podemos cair no outro engano e no extremo de achar que qualquer um desviou, passou esse limite. Ninguém pode dizer em nome de outro com exatidão se o limite foi ou não atravessado. No entanto, nós podemos perceber o quanto Deus se afasta de alguém. Quando a Bíblia diz que Deus se afastou de Saul, Deus se recusava a falar com ele de toda e qualquer forma. E eu não entendo um crente que Deus está falando ao coração dele, ele sempre está sendo chamado de volta, mas ele deve ser só saudade. Deus não me quer de volta. E eu pergunto para alguns, depois de ter o coração endurecido pelo pecado, como é que você conseguiu sentir saudade? Normalmente a gente faz um convite, um apelo, um convite à salvação aqui, primeiro a quem nunca se decidiu por Cristo. E a gente sempre bota no bolo, você que desviou, pode vir junto. Hoje eu vou fazer o contrário. O meu apelo é primeiro a quem se afastou. E deixa eu dizer algo, desviado não é apenas alguém que deixou de estar nos cultos. É alguém que tem, depois do conhecimento de Deus, voltado para o pecado, independente se você frequenta ou não a igreja. Aliás, ninguém desvia da noite para o dia. Eu vi uma frase, uma vez fez muito sentido, a pessoa diz, o homem de Deus, a mulher de Deus não cai. Ele vai caindo, a queda é um processo. A Bíblia fala do coração endurecendo pelo engano do pecado. E muitas vezes as pessoas não estão chegando o processo que já começou e para onde isso vai levá-los. É por isso que ninguém pode caminhar sozinho. Meus pais me ensinaram desde criança, a brasa fora do braseiro, ela se apaga, não ande sozinho. Porque o propósito de estarmos juntos não é apenas estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, mas é também exortarmos uns aos outros para que o engano do pecado não entre nas nossas vidas. Talvez você não saiu da igreja, mas o Espírito Santo está abrindo seus olhos e você percebe que já iniciou um processo de se enredar de novo com aquelas coisas. E nós não estamos aqui para te julgar, nós estamos aqui para te apresentar uma mensagem de esperança e de restauração. E eu quero encorajar você a um posicionamento. Talvez você diga, pastor, não me desviei, não abandonei, mas sinto que já estou entrando naquele terreno que dá para classificar e adjetivizar de estou na corda bamba. Cai, não cai. Você pode mudar isso. Enquanto eu gostaria que todos os que me ouvem aqui no culto presencial ou pela transmissão, aproveitassem esse momento para orar e reafirmar o seu compromisso com Deus. Ter um posicionamento e dizer, Senhor, em momento algum eu quero banalizar a salvação e deixar de cooperar com o Senhor. Buscar os recursos da graça. O mesmo Jesus que diz para aquela mulher pega em flagrante adultério, eu não te condeno, também diz, vai e não peques mais. A graça não remove só a condenação do pecado que nós já cometemos, ela nos empodera para não pecar. Quando Judas diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar, não coloca a responsabilidade só em Deus, mas mostra que Ele tem recursos que eu e você podemos usar. É por isso que Jesus nos ensinou a orar todos os dias, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. E que nesse momento você possa não só reafirmar seu compromisso, mas buscar graça e os recursos para permanecer firme, o que sozinho e no seu esforço você não vai conseguir. Mas enquanto você faz isso, eu quero estender um convite. Aqueles que se reconhecem, eu tenho me afastado, eu preciso de uma reconciliação. E para aqueles que estão aqui, eu me acompanho, se você ainda não decidiu, nunca entregou sua vida a Cristo, e sente Deus chamando e quer tomar essa decisão, eu quero que você faça isso. Como diz o ditado antigo, usado principalmente pelos nordestinos, sabendo onde é que você está amarrando seu jegue. Jesus diz, vai construir uma torre, senta primeiro, calcula quanto custa, vê se você dá conta, porque senão é melhor você nem começar a me seguir, se não quiser manter o compromisso, o entendimento que isso envolve. E sabendo que depois de vir a Cristo deixá-lo é pior do que nem vir, que você possa tomar uma decisão dizendo, eu não só vou empenhar o melhor de mim, mas eu vou usar o melhor dos recursos divinos para nunca voltar as costas ao Senhor. Enquanto os demais oram,
Normalmente a gente pergunta, quem quer decidir Jesus ou reconciliar? Levanta a mão. Depois disso, a gente encoraja a pessoa a vir à frente. Hoje eu vou pular toda essa parte. Se você sabe que precisa de uma reconciliação com Deus, ou quer entregar a sua vida a Cristo, eu quero que agora mesmo você saia do seu lugar e venha aqui para frente, nós vamos orar juntos. Pastor, vai fazer isso em público? Sim, mas é importante que você saiba que essa audiência não está julgando você, eles estão torcendo por você, eles estão orando em seu favor. É algo que nós esperamos um momento de celebrar. A nossa salvação, a eternidade da nossa alma é algo muito sério para que a gente brinque com isso. E se você entende que o amor de Deus está sendo derramado no seu coração, Ele está te oferecendo uma nova chance e quer recomeço, vem para cá, agora mesmo. Não precisa esperar mais nada, sai do seu lugar e vem para cá. Vou pedir que vocês vão chegando bem à frente, mas mantendo o distanciamento. Chegue. O livro de Hebreus diz, se ouvides a sua voz, falando a voz de Deus, não endureça o coração. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, Deus fala no coração. Deus falar com você não quer dizer que você necessariamente vai ouvir uma voz. Mas você está sendo puxado, você sente atraído por Deus. Talvez sua cabeça esteja aí argumentando, a coisa não está tão ruim, mas seu coração está te apertando, vai lá, você precisa disso. Esquece o que sua cabeça está argumentando e atenda o seu coração. Segunda coisa, é que nós podemos resistir. Estevão, na sua pregação em Atos 7, fala à nação de Israel, vocês sempre resistem o Espírito Santo. Deus não vai atropelar a sua vontade, mas Ele vai insistir no chamado. Às vezes a gente está aqui preocupado com o tempo, querendo terminar o culto, e eu sinto o Espírito Santo dizendo, insista, tem mais gente precisando, insista. E eu quero estender a oportunidade. Aí eu posso fazer isso amanhã, é verdade, mas talvez você não possa. Você nem sabe quanto tempo tem de vida. Eu já vi muita gente protelar o seu concerto, a sua entrega de vida, e infelizmente não ter tempo para nenhum concerto depois. A Bíblia diz, hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. Salvação e reconciliação nunca é para amanhã, é para hoje, é aqui agora. Se houver mais alguém, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Para aqueles que nos acompanham pela transmissão, nós vamos pedir que você faça essa oração junto com essas pessoas que vieram aqui à frente. Se você quiser entrar em contato conosco, vai aparecer um link aí na tela, né? Um QR Code se você não estiver assistindo pelo celular. Se tiver, dá um print de tela. Entre no link depois para não distrair agora. Mas eu quero que aonde estiver, a sua transmissão já foi, estou assistindo a gravação. Ore nesse momento em que você está assistindo. Para vocês que vieram à frente, para você que vai orar à distância, eu quero lembrar que a Bíblia diz que nós temos que crer no coração e confessar com a boca. A fé tem que ser verbalizada. E é por isso que eu vou pedir a vocês que vieram à frente fazer uma oração em voz alta. Pastor, eu já sei como funciona. Eu já fiz isso antes, eu posso fazer eu mesmo. Você fica à vontade, se preferir, fazer do seu jeito. Mas em se tratando principalmente dos novos, a maioria diz, eu não sei como fazer isso, me ajude. Então o que eu vou pedir é que você repita a oração, frase após frase, depois de mim. Se depois de me ouvir, você entender que de forma sincera, com fé, honesta, você pode declarar isso como fosse de si mesmo e não só uma repetição. Então diga comigo, vocês que vieram à frente, Senhor Jesus, eu reconheço minha condição de pecador e que eu preciso do Senhor, o Salvador. Pela fé, eu me aproprio da tua salvação. Eu me arrependo dos meus pecados, de tudo aquilo que me afastou do Senhor. E eu invoco o teu nome, Jesus, a salvação que há no teu nome. Eu clamo não apenas o perdão, mas eu clamo por uma vida de sujeição ao Senhor. Eu entrego nas tuas mãos o controle da minha vida. E a partir de hoje, eu declaro que há um recomeço. Eu me aproprio da graça de Deus e da salvação plena que é em Cristo Jesus. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as mãos na direção deles. Vamos nós abençoá-los. Espírito Santo, nós clamamos por proteção, por orientação, pela manifestação do Teu poder regenerador. Nós falamos a manifestação do sangue de Jesus e a purificação dos pecados, orando que se cumpram na vida de cada um deles hoje as Tuas palavras: perdoados são os teus pecados. Nós oramos por recomeço debaixo da graça de Deus, da sabedoria do alto, da direção do Senhor. Nós oramos que eles sejam fortalecidos para essa caminhada e para esse novo tempo, e os entregamos aos Teus cuidados, ao Teu favor e à Tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.